Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje analisaremos alguns artigos referentes ao regulamento jurídico da celebração da união de facto. Vamos ler esses artigos e vocês poderão notar que os mesmos então irão de encontro às matérias aqui já estudadas. Bem, não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então fazer uma leitura de alguns artigos referente ao regulamento do reconhecimento da união de facto por mútuo acordo e dissolução da união de facto reconhecida. Vamos procurar de forma resumida analisarmos estes artigos para que você então possa perceber o que é necessário para o reconhecimento da união. Vamos começar com o artigo número 1, que tem como título Objeto, dentro das disposições gerais do capítulo 1, e diz-nos o seguinte: o presente regulamento estabelece o processo administrativo de reconhecimento da união de facto por mútuo acordo e da dissolução da união de facto reconhecida. Vamos ver então o artigo 3, o que é que diz, tem como título Competência. A organização do processo de reconhecimento da união de facto compete à Conservatória do Registro Civil da área de residência comum dos unidos de facto ou, na falta desta, da área de residência estabelecida por meio de habitação contínua durante pelo menos os últimos 30 dias anteriores à data do pedido. Número 2, residindo o interessado no estrangeiro, a organização do processo de reconhecimento da união de facto compete aos serviços diplomáticos ou consulares angolanos instituídos. Número 3, a união de facto entre estrangeiros pode ser reconhecida em Angola, segundo a forma e nos termos da lei nacional de algum dos unidos de facto, perante os respectivos agentes diplomáticos ou consulares, desde que igual competência seja reconhecida pela mesma lei aos agentes diplomáticos ou consulares angolanos. Vamos então agora falar um pouco sobre o reconhecimento da união de facto por mútuo acordo. O nosso artigo número 4 fala sobre a declaração para reconhecimento e temos aqui o seguinte: aqueles que pretendem reconhecer a sua união de facto devem declará-lo pessoalmente ou por intermédio de procurador bastante, advogado ou representante legal, não é? Perante funcionário do registro civil. A representação a que se refere ao número anterior só é admissível para os unidos de facto. Existe então o chamado pedido de reconhecimento, que o artigo 5º aqui nos explica de que é que isto se trata e diz-nos o seguinte: o pedido de reconhecimento da união de facto deve constar de documento assinado pelos unidos de facto com dispensa de reconhecimento das assinaturas ou de auto lavrado em impresso próprio de modelo anexo a este diploma, ou seja, modelo anexado a esta lei, assinado pelo funcionário do registro civil e pelos declarantes, se souberem e puderem fazê-lo, ou por procurador bastante. E diz-nos o seguinte: o requerimento deve conter os seguintes elementos. Requerimento para o reconhecimento da união de facto: os nomes completos, idade, estado civil, naturalidade e residência habitual dos unidos de facto, ou seja, o casal deve viver juntos, deve ter um endereço comum. A linha B, número, data e a entidade emissora dos bilhetes de identidade dos unidos de facto. A linha C, no caso de já ter vivido a união de facto reconhecida ou de já ter sido casado,
a data do fim da união de facto ou do divórcio ou anulação do anterior casamento, com a indicação do despacho ou trânsito em julgado da sentença e do órgão que a proferiu, a data e o lugar do óbito ou a data da morte presumida, da sentença que a decretou e do tribunal que a proferiu. A linha D, a data do início da união de facto a reconhecer. A linha E, a indicação do regime econômico a adotar, neste caso comunhão de adquiridos, não é? Ou separação de bens. A linha F, indicação do facto de terem filhos concebidos ou nascidos antes do pedido de reconhecimento da união. A linha G, indicação de 2 ou 4 testemunhas. Número 3, o pedido de reconhecimento da união de facto deve ser formulado e assinado por ambos os unidos de facto num único requerimento. Ou seja, quando o reconhecimento é feito por mútuo acordo, não existe a necessidade de existirem 2 requerimentos. Bastará um que deverá ser assinado por ambos os intervenientes. Vamos agora dar uma vista de olhos ao que é que o artigo 7º nos diz. Tem como título Prova da capacidade matrimonial. É necessário que se verifique se as partes têm capacidade matrimonial e diz-nos o seguinte: o cidadão angolano que pretenda efetuar o reconhecimento da união de facto no estrangeiro pode requerer a verificação da sua capacidade matrimonial à Conservatória dos Registros Centrais mediante a emissão da competente certidão. Número 2. Residindo o interessado no estrangeiro, a emissão da respectiva certidão deverá ser ou deve ser efetuada a pedido dos serviços diplomáticos ou consulares respectivos. Número 3. O estrangeiro que pretenda reconhecer a união de facto em Angola deve instruir o processo preliminar com um certificado passado a menos de 6 meses pela entidade competente do país de que seja nacional, destinado a provar que nenhum impedimento obsta ao respectivo reconhecimento, sendo aplicável para a falta o disposto no número 2 do artigo 37 do regulamento do ato de casamento. Vamos agora dar uma vista de olhos ao artigo 11, que fala sobre a recusa do requerimento e diz-nos o seguinte: número 1, o funcionário da conservatória pode recusar o requerimento apresentado pelos unidos de facto nos casos de falta da assinatura de um ou de ambos os unidos de facto, salvo nos casos de representação. A linha B, a ausência de indicação dos elementos previstos nas alíneas A e D do número 2 do artigo 5. A linha C, a ausência dos documentos previstos nas alíneas A, B e C do número 1 do artigo 6. Vamos dar uma vista de olhos então às alíneas A e D do número 2 do artigo 5 para ver em que circunstâncias o pedido pode ser recusado. Então, o artigo 5º fala sobre o pedido de reconhecimento. Número 2, a linha A, os nomes completos, idade, estado civil, naturalidade e residência habitual dos unidos de facto. A linha D, a data do início da união de facto a reconhecer. A ausência destes elementos poderá causar a recusa do processo. E depois temos as alíneas A, B e C do número 1 do artigo 6. Número 1 do artigo 6, que fala sobre a instrução do pedido, diz o seguinte: o pedido de reconhecimento deve ser instruído com os seguintes documentos. E vamos ver então as alíneas A, B e C. A linha A, certidão de registro de nascimento dos unidos de facto. A linha B, cópia dos bilhetes de identidade dos unidos de facto, acompanhadas dos respectivos originais, que devem ser restituídos depois de confirmados. A linha C, procuração com poderes especiais, no caso de um dos unidos de facto fazer-se representar por outrem. Então tivemos aqui a ver as circunstâncias em que o funcionário da conservatória pode recusar o requerimento
para o reconhecimento da união de facto. Número 2 diz o seguinte: sem prejuízo do direito de reclamação da recusa do funcionário, cabe recurso para o conservador que, no prazo de 5 dias, deve apreciar e decidir. A decisão do conservador deve ser comunicada aos requerentes no prazo de 48 horas. Vamos então pular agora para o artigo 22, que fala sobre o registro da decisão e diz-nos o seguinte: a decisão final que reconhece a união de facto deve ser registrada mediante assento lavrado por inscrição na conservatória organizadora do respectivo processo, em livro próprio de modelo anexo ao presente regulamento. Diz sempre ao presente regulamento porque este regulamento vem acompanhado na sua versão original com os anexos respectivos. E diz ainda o seguinte no número 2: são lavrados por inscrição os assentos de união de facto reconhecida em Angola, bem como das uniões reconhecidas no estrangeiro perante agente diplomático ou consular angolano. O registro por transcrição, mencionado no artigo 23, diz-nos o seguinte: os registros de reconhecimento da união de facto de cidadãos angolanos ou de angolanos estrangeiros efetuados no estrangeiro perante as autoridades locais competentes devem ser transcritos nos registros centrais em livro próprio de modelo anexo ao presente regulamento. E a lei ali continua a explicar em relação ao registro por transcrição. Vamos falar um pouco sobre o princípio da retroatividade na união de facto, previsto no artigo 24, e diz-nos o seguinte: os efeitos do registro da união de facto retroagem ao momento do seu início. Ficam então salvaguardados os direitos de terceiro que sejam compatíveis com os direitos e deveres de natureza pessoal dos unidos de facto e seus descendentes. Vamos falar agora um pouco da dissolução da união de facto reconhecida, prevista no artigo 26 deste diploma, e diz-nos o seguinte: os unidos de facto podem requerer a dissolução da união de facto reconhecida sempre que se deteriorarem de forma completa e irremediável os princípios em que se baseava o vínculo e a união tenha perdido o sentido para os mesmos. Se vocês acompanharam as nossas aulas anteriores, poderão notar que este fundamento é o mesmo aplicado ao casamento. Quando o casal decide recorrer ao divórcio, apenas aqui substituímos a expressão unidos, não é, pela expressão casamento, e estaremos a nos referir ao casamento. Neste caso temos unidos de facto, porque estamos a falar então de união de facto. O número 2 diz então o seguinte: aplicam-se à dissolução da união de facto reconhecida, com as necessárias adaptações, às disposições que regulam a dissolução do casamento. Porque uma vez que a união de facto esteja reconhecida, ela passará então a produzir os mesmos efeitos legais que o casamento. Daí que para a dissolução da união de facto serão observados os mesmos aspectos que se observam para a dissolução do casamento. Hoje ficamos por aqui. Estivemos então a fazer uma análise em torno do regulamento jurídico da celebração da união de facto e assim concluímos então este capítulo que fala sobre a união de facto. Na próxima semana entraremos num novo capítulo e esperamos contar consigo para mais uma aula. Até lá. Bem, fique bem e até a próxima semana.